Meu nome é Rafael Carvalho, sou formado em Turismo e Hotelaria, com MBA em Gestão de Projetos pelo IBMEC. Já atuei durante 6 anos na área de agências de viagens, hotel e navio de cruzeiro, e há 12 anos no Grupo EL, na área de eventos corporativos. Hoje eu vou trazer para vocês um pouquinho da minha experiência em planejamento em eventos, usando algumas das ferramentas do gerenciamento de projetos. Mas primeiro, o que é um projeto e quais são as suas características? De uma forma resumida, um projeto é um esforço, um trabalho que a gente faz dentro de um prazo específico. Tem um tempo para começar, o início, e tem um período para terminar. E visa sempre entregar um produto, um resultado exclusivo para aquele projeto. Vamos falar aqui de algumas características do projeto que são as mesmas para evento. Na verdade, um evento é um projeto. Então, todo projeto ele é único. Ele não acontece de forma contínua. Embora pode se repetir os eventos todo ano, mas cada evento é único. Por exemplo, esse evento do GPTW, que é a premiação das 150 melhores empresas para se trabalhar no Brasil em 2020. Embora tenha também a premiação em 2021, houve a premiação em 2019, a de 2020 foi específica. Premiou empresas específicas, teve um escopo específico, com início e fim. Todo projeto, todo evento, tem início e fim definidos. Desde quando a gente recebe a demanda e termina quando você entrega o último relatório ou a última nota fiscal é paga. Todo projeto é progressivo, ou seja, ele vai acontecendo por, vamos dizer, pacotes. Você tem a fase inicial, onde você vai primeiro, vamos supor, desenvolver o KV, para depois ir para a cenografia, desenvolver o projeto cenográfico, para então desenvolver toda a estrutura técnica e por aí vai. Até mesmo durante a montagem do evento, primeiro você monta o palco, depois você monta os equipamentos, depois finaliza a cenografia, para depois fazer os ensaios, a passagem de som. Então, são vários pacotes que vão se interligando entre eles. Todo projeto, todo evento, tem limitação de recursos. Você já tem pela empresa, ela já designa, eu tenho X reais para desenvolver esse projeto. Pode passar um pouquinho, pode ter uma sobra, mas você tem esse recurso limitado. Às vezes, tanto recursos financeiros quanto recursos de pessoal, entre outros. Todo projeto tem ou deveria ter objetivo claro e viável. Nesse caso, nesse exemplo, o objetivo é premiar as 150 melhores empresas para se trabalhar no Brasil em 2020. Agora vamos falar um pouquinho mais sobre o gerente de projetos. O gerente de projetos em eventos. O gerente de projetos, ele deve ser um especialista. Imagina, isso seria humanamente impossível. Você pode até ser especialista numa área, em duas áreas, mas você não consegue ser especialista em todas as áreas de um evento, por exemplo. Você não consegue ser especialista em gastronomia, em conteúdo, em segurança, em técnica, em cenografia, em branding e muitas outras funções que a gente tem dentro de um evento. Então, o que um gerente de projetos em eventos, o que ele tem que ser? Um gerente de projetos em eventos, ele precisa ser um integrador. Ele tem que montar o quebra-cabeça. O projeto, o evento, ele é um quebra-cabeça. Você tem diversos fornecedores diferentes. Você vai ter que ligar essas pessoas. Você vai ter que ter uma boa capacidade de liderança, de negociação, de motivação, planejamento. Vai ter que ter um pensamento sistêmico. E, embora habilidades técnicas sejam importantes, você vai adquirindo isso ao longo do tempo, você vai fazendo cursos, mas o mais importante são as soft skills. Ou seja, você tem que ter uma excelente habilidade de comunicação,
você tem que, para poder levar uma informação certa para a pessoa certa, para que todos tenham esse conhecimento do evento como um todo, você tem que ter inteligência emocional para lidar com diversos problemas, com diversas questões que podem ter entre os próprios fornecedores ou entre o cliente e um fornecedor. Você vai fazer as pontes entre todos eles. Aqui estão as fases do projeto. São 5 fases. Todo projeto tem uma primeira fase de iniciação, que é muito importante, de planejamento, execução, monitoração e controle e encerramento. Aqui a gente tem um fluxo resumido de processos do gerenciamento de projetos. É uma base do guia PMBOK, que é um guia que auxilia todo gerente de projetos. Mas hoje nós vamos conversar sobre o que eu acho que é fundamental, que é o processo de iniciação e desenvolvimento e início do planejamento. Processo de iniciação: desenvolver o termo de abertura do projeto, identificar as partes interessadas. Depois, no início do planejamento, planejar o gerenciamento do escopo, coletar os requisitos, definir o escopo e criar a EAP. Termo de abertura do projeto. É o que a gente geralmente chama de briefing ou escopo inicial. Aqui eu tenho um exemplo do evento do GPTW, que eu recebi as informações muito soltas, picadas, em e-mails diferentes, em reuniões, tudo separado e inicialmente parecia bem confuso. Eu coletei todas essas informações e coloquei aqui nesse termo de abertura do projeto. O fundamental: ter a descrição do evento, do projeto, o objetivo do projeto e todas as necessidades levantadas. Eu peguei esse termo, mandei para a cliente, pedi para que ela analisasse, visse se precisava acrescentar algo ou não e pedi a aprovação dela. A partir daí comecei o projeto. Muitas vezes você não tem tempo ou é um evento muito pequeno, enfim, você não vai formatar da forma que eu passei. Mas é muito importante que você mande para o cliente, porque às vezes você recebe essa demanda por telefone, por reuniões, mande um e-mail formalizando e resumindo e formalizando todas as necessidades desse evento. Identificação das partes interessadas, o que a gente chama em projetos de stakeholders. Nesse exemplo também do GPTW, eu tentei identificar ao máximo todas as partes interessadas, seja cliente ou fornecedores ou até mesmo dentro do grupo El. Eu vou dar aqui o exemplo do apresentador, do Rodrigo Bocardi. Então, como requisitos, eu consegui identificar que ele precisava de teleprompter, ponto eletrônico, camarim, catering, vaga de estacionamento, tela de retorno e ensaios. Como premissas, eu identifiquei que ele não seria chamado pela TV Globo no dia do evento. Por quê? Porque no contrato dele estava dizendo que se a Globo chamasse, ele poderia cancelar o contrato e teria que ir para a Globo. Não poderia participar do evento. Então consideramos como verdadeiro, como premissa, que ele não seria chamado pela TV Globo. Restrições. Identificamos que ele não poderia ser vinculado a nenhuma logo das empresas ganhadoras. Com essas informações, com requisitos, premissas e restrições, conseguimos identificar também todos os riscos referentes a esse stakeholder. E com isso, ou ter um plano B, ou estar ciente desses riscos e passar para cliente quais eram. Vamos reforçar aqui um pouco mais esses 4 pontos, essas 4 palavras. Requisito, tudo aquilo que é necessário para entregar um job, para entregar um serviço. Premissa,
Algo que eu considero como certo, por exemplo, hoje não vai chover, pode ser que chova, pode ser que não chova, mas eu estou considerando como certo que hoje não vai chover. Restrições, fazer a festa em local coberto. Então era uma restrição, a festa teria que acontecer num local aberto. E com essa premissa e essa restrição, o risco seria qual? Chover durante a festa. Aqui eu apresento para vocês o que é uma EAP, uma estrutura analítica do projeto. Principalmente em eventos grandes, eu costumo fazer isso. Eu pego o evento e quebro ele em pequenos pacotes e em pequenas entregas, de uma maneira que faça sentido para mim. Nesse exemplo aqui, infraestrutura técnica, plataforma, estandes, transmissão, estúdio, RH, diretor técnico, diretor artístico, roteirista, troféus, logística, produção, layout, artístico, apresentadores, banda e por aí vai. Isso me ajuda a ter uma visão geral do evento, saber o que interfere, qual pacote interfere em qual. Para eu entregar esse pacote, eu preciso estar com qual pronto e por aí vai. Aqui alguns pontos de destaque no gerenciamento de um projeto, que eu acho fundamental para eventos de qualquer tamanho. Primeiro, entender o que é o evento, seus objetivos e necessidades, tentar identificar ao máximo todas as partes interessadas, clientes, fornecedores, órgão público, etc. Terceiro, após a identificação dos stakeholders, identificar seus requisitos, o que ele precisa para entregar o serviço dele, o projeto dele, suas premissas, o que ele está considerando, o que está sendo considerado como certo para a realização do evento, suas restrições, o que não está incluso na proposta, o que aquele fornecedor não faz de forma alguma, enfim. 4. Com todas essas informações, avaliar os riscos e, se possível, ter um plano B. 5. Muito importante, comunicação. Comunicação clara e objetiva. Lembrando que o GP, o gerente de projetos, é o integrador. Ele tem que fazer fluir as informações. Por exemplo, se o apresentador, o Rodrigo Boccardi, não pode ter sua imagem vinculada a nenhuma empresa, a nenhuma logo, quem deve receber essa informação? Eu identifiquei naquela época diretor artístico, equipe técnica, o cliente, as empresas premiadas, o fotógrafo, os produtores do evento, enfim. Quem não precisa receber essa informação? O buffet, a empresa de valet, a CET, por exemplo. É muito importante você enviar a informação correta e pertinente para cada pessoa. Não adianta você fazer um guia super completo com informações de todos os fornecedores que, por exemplo, a empresa de valet ela não vai ler. Ela vai você tem que mandar para ela apenas o que ela precisa. Não adianta você mandar o que tem que ter no catering do apresentador para a empresa de valet. Em seguida, desenvolver um histórico de lições aprendidas. Tudo o que deu certo ou o que deu errado, o que pode ser melhorado. Isso serve de base para os próximos eventos. É muito importante, ainda mais agora que a gente ficou 2 anos apenas fazendo eventos online, consultar novamente esses históricos de lições aprendidas para os eventos presenciais. Novamente, gostaria que vocês reforçassem, eu costumo reforçar, são as primeiras palavras que aparecem na minha cabeça quando eu recebo uma demanda. Restrições, premissas e requisitos. Memorizem essas palavras que vai ajudar muito vocês a planejarem os eventos de vocês. Gostaria de agradecer a atenção de vocês. Geralmente eu estou só no backstage, hoje eu estou aqui fazendo essa apresentação. Muito obrigado, me coloco à disposição para ajudar no que for necessário. E é isso. Bye, bye.